Eu estava ali orando antes de pegar a palavra e eu falei com Deus, pedindo a Ele que me permitisse ser usado pelo Espírito Santo, que Deus pudesse me abençoar, falar comigo, para que eu não me acostume. A palavra correta é essa, para que eu não me acostume a vir para a igreja. Pastor, mas explica isso melhor. Tudo aquilo que nós nos acostumamos cai em rotina. Tudo aquilo que vira costume deixa de ser prazeroso. Passa a ser um costume nas nossas vidas. Tudo aquilo que você analisa e diz assim, eu vou porque já estou acostumado, senão eu fico em casa. Mas eu não quero me acostumar a vir para a casa de Deus. Eu quero vir para a casa de Deus pelo entendimento que eu vou louvá-lo, pelo entendimento que eu vou adorá-lo, que não seja uma atitude minha levada pelo costume de estar aqui. Já viu aquelas pessoas, ou já viram aquelas pessoas que estão casadas há muito tempo e o maridão ronca muito? E aí você conversa com a senhora, né, com a mulher, com a esposa, e ela fala assim, sabe que eu já até acostumei com isso. Então, o costume nem sempre é pelo prazer de estar fazendo alguma coisa, mas simplesmente pela rotina. Não se acostume a vir para a igreja para adorar ao Senhor. E eu entendendo isso, orei ali, antes de subir para o altar, e me veio à mente que, às vezes nós dizemos algumas coisas que na verdade não queremos dizer. Exemplo, eu orava e dizia, Pai, que Tu possas entrar no meu coração, Tu possas falar comigo de uma forma sincera, falar dentro do meu espírito, que eu possa compreender os Teus princípios. Fala comigo, entra dentro do meu coração. Foi o que eu disse. Você já reparou que às vezes nós dizemos algumas coisas que na verdade queremos dizer outra? Repare quando você está conversando com alguém no portão da tua casa. Mas você está com a panela no fogo, você mamãe, mulher. Ou você marido está com um jogo de futebol na TV. Ou você está com um refrigerante gelado para tomar. Ou você acabou de colocar a tua refeição no prato para comer. E chega alguém na tua casa. E você vai ao portão para atender esta pessoa. E ali você conversa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. De repente você não quer conversar mais com aquela pessoa. E a palavra que você usa é a seguinte: você não quer entrar? Não, vamos entrar. Na verdade, você quer que ele vá embora. Já reparou que é assim? Sejam sinceros, repararam que é assim? Quando você quer entrar e você quer que aquela pessoa vá embora, você diz assim, vamos entrar. Vamos entrar, você não quer entrar não? Na verdade, você está com alguma coisa para fazer lá dentro. Então nem sempre o que nós dizemos, nem sempre é aquilo que queremos dizer. Então quando eu falo, Senhor, eu quero que Tu entres no meu coração, entra no meu espírito, você precisa querer que isso realmente aconteça na sua vida. Você precisa querer que isso realmente se efetive no meu e no seu coração, nos nossos corações. Não diga aquilo que realmente você não gostaria de dizer, não gostaria que acontecesse. Não diga isso. Amém, pessoal? Amém? Quero convidá-los a pegar a Bíblia. Nesta tarde em oração, Deus falou algo ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 12 de Mateus. Capítulo 12 de Mateus.
Mateus capítulo 12. Daqui a pouco eu falo o versículo, para você não ler antes de mim. Dá uma olhadinha para cá. A Bíblia diz que nós somos maus. Palavra de Deus. Diz assim: vós, mesmo sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Deus sabe que nós temos um poder de aflorar uma maldade. E essa maldade, ela começa de infância. Quem aqui que nunca pentelhou o irmão mais novo? Eu já fiz isso muito e com muito sucesso, diga-se de passagem. Nós tínhamos esse costume, eu no caso, porque a maldade, ela traz um certo sabor no começo, como mel, mas ela amarga depois. E havia um seriado na época, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E meu irmão mais novo hoje, ele tem, deixa eu fazer a conta aqui, 34 anos. Ele morria de medo da cuca. Mas como nós de vez em quando permitimos que a maldade aflore aos nossos corações e à nossa mente, eu dizia a ele: vá na cozinha e pegue um copo de água. E ele, inocentemente, lógico, ele era, e ainda é, 8 anos mais novo do que eu dizia, ele ia, tinha um corredor na casa onde eu morava, um corredor muito longo, que dava acesso aos quartos, e depois a cozinha. Era uma casa até grande. E quando eu ouvia o barulho da torneira do filtro aberta e a água caindo no copo, eu percebia que ele estava de uma forma tranquila, e eu dizia assim: olha a cuca. E o copo caía, a água caía, e minha mãe me batia. Mas eu gostava disso. Eu tinha prazer nisso. Porque essa maldade, aparentemente ingênua, ela aflora. E ela é uma maldade que nós às vezes temos prazer nela. E às vezes nós atentamos para isso e passamos a vivenciar algumas situações nas nossas vidas. E é neste ponto da palavra de Deus que eu quero trabalhar com vocês nesta noite, mostrando para vocês que não é porque estamos na igreja, não é porque estamos vindo à igreja nos dias específicos de culto ou orando, que a maldade não possa aflorar em nossos corações. E para isso eu quero trabalhar com respaldo bíblico, para dizer que às vezes nós valorizamos algumas coisas que não deveríamos, ou talvez nós invertamos os valores de alguns princípios que nós temos. Para isso eu quero que você me acompanhe em Mateus 12, versículo de número 35. Quero ler um versículo só a princípio. Mateus 12, 35. Acharam aí, pessoal? Amém? Diz assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Pai, nós oramos e clamamos ao Senhor por uma misericórdia, para que o Senhor fale aos nossos corações. Eu te louvo, Pai, pelo culto dominical, te louvo por este momento em tua casa, em tua presença. Bendigo ao Senhor porque acredito que o Senhor está presente neste lugar, o Senhor está conosco e nós te louvamos por isso. Mas queremos crer, Pai, que
o Senhor tem algo a falar conosco neste resto de feriado e neste começo de semana. Primeiro dia, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso que alguma coisa melhore em mim, que algo melhore na minha família, na minha vida, que melhore no meu ministério. Eu procuro a melhora constante, eu procuro o crescimento, e para isso, só a tua palavra pode moldar em minha vida aquilo que precisa ser. Por isso, por misericórdia, fale conosco neste ponto da palavra que acabamos de ler, sobre os tesouros da vida. Fala comigo, em o nome do Senhor Jesus. Olha para cá para o pastor e permita que a sua atenção se volte a este altar para você compreender e não perder o foco. Eu acabo de ler um texto que fala sobre a questão de... O texto inicial mostra sobre árvores e bons frutos, e levado a esta linha de raciocínio. Mas o versículo que eu peguei, e eu não o peguei fora do contexto, ele traz uma abordagem sobre os tesouros da vida. Esses tesouros da vida não estão relacionados somente a boas atitudes executadas por nós. Os tesouros da vida, ele pode mudar de pessoa para pessoa. Algumas coisas que nós, ou pastor Adeilson, valoriza, pode ser que uma pessoa que não tenha o conhecimento de Deus não valoriza. O tesouro que eu julgo ser de real importância para a minha vida pode não ser o mesmo para uma pessoa que desconhece o favor de Deus. Os valores, eles mudam de pessoas, de seres humanos. Cada um busca valores diferenciados. Aquilo que pode ser valor para mim, pode não ser para alguém que não conhece o Evangelho. Mas não quer dizer que aquilo que para ele não é valioso e para mim é, não quer dizer que para ele não é tesouro. Porque o texto traz uma maneira ambígua de falar sobre tesouro. Ele diz que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. E o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Analisem que a palavra homem e tesouro, ela se repete no mesmo versículo. Mas as outras conjugações mudam. De homem bom para homem mau, de bom tesouro para mau tesouro. E tirar coisas boas para tirar coisas más. Isso nos leva a uma linha de raciocínio que cada ser humano valoriza algo diferente, mas que todos os seres humanos, de uma ordem geral, têm o seu tesouro. O tesouro de um pastor pode ser o Evangelho. De uma prostituta, um cliente. Mas ambos, em visões diferentes, são tesouros. E eu, com o meu bom tesouro, tirarei coisas boas. E ela, com seu mau tesouro, irá tirar coisas más. Por isso que há tesouro, mas no sentido invertido. Aquilo que para mim tem valor,
para uma meretriz não tem. E aquilo que para ela tem valor, para mim, pastor, não tem. Mas para ambos, estamos lidando com tesouros. E tesouros é tudo aquilo que nós valorizamos, tudo aquilo que nós damos valor. Só que o bom tesouro atrai coisas maravilhosas para a minha vida. E o mau tesouro vai atrair maldição para a vida daquele que crê neste mau tesouro. E olhando para esta linha de raciocínio, e entendendo os tesouros da vida, então concluímos que todos nós temos os nossos tesouros, sejam eles bons ou ruins. Só que cada tesouro que nós temos na vida implica em consequências. E são essas consequências que eu preciso ver se eu quero elas ou se eu as quero para a minha vida, para a minha família, para os meus projetos e para os meus sonhos. A Bíblia registra isto, e vocês conhecem a passagem do filho pródigo, que aquele garoto, a palavra pródigo significa esbanjador ou esbanjar. Aquele garoto, ele tinha um lar, aquele garoto, ele tinha uma vida, uma família, mas não era aquilo que ele valorizava, não era aquilo que ele tinha como valor real da sua vida, não era aquilo. E no capítulo específico desse filho pródigo, que é Lucas 15, registra então que ele se permite ser levado e usado pelas circunstâncias. E o texto, ele diz que este rapaz, ele pede o dinheiro, a herança dos seus pais, e ele pega este valor, e ele sai para esbanjar este dinheiro, ele sai prodigamente em direção àquilo que ele entendia que seriam os valores da vida. E este garoto então começa a entrar no seu mau tesouro. E o mau tesouro para ele, principalmente quando ele sai de casa, é que ele passa a valorizar aquilo que não deveria ser valorizado. Aquele garoto, ele sai de casa e a vida dele, que era boa, se torna uma vida ruim. Ele passa a executar o seu mau tesouro. Ele passa a acreditar que o mau tesouro era tudo aquilo que ele precisava na sua vida. Ele abandona o lar, ele valoriza o lado ruim da sua vida, ele sai de casa, ele desvaloriza a paternidade, ele não dá valor aos conselhos do pai, ele gasta o dinheiro com tudo que ele queria gastar, ele passa a usar de subterfúgios para viver, e ele deste mau tesouro, prodigamente, esbanjando, ele passa a viver dissolutamente. Ele passa a valorizar o mau tesouro e, consequentemente, ele passa a colher os frutos dessa valorização do mau tesouro. Ele passa a enxergar que a bebedeira era boa, que o adultério era bom, que as meretrizes eram boas, que a vida lá fora era melhor. Ele passa a se permitir ser trabalhado pelas circunstâncias adversas, e ele começa a abrir o baú do mau tesouro,
Ele passa a abrir o baú das coisas ruins e ele passa a viver tudo de uma vez. Ele passa a conviver com situações, complicações, bebidas, vícios, adultério, porque ele abriu a caixa de Pandora. Ele permite que o seu lado ruim, que o seu mau tesouro aflore. E não se engane, isso aí é para todos nós. Não se engane, isso aí é para qualquer um que não estiver em vigilância, que não observar a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Jesus explicita isso de forma muito coerente, como sempre o faz. Ele mostra que o homem mau vai tirar isso do seu mau tesouro. E essa maldade que o ser humano tem, porque o próprio Jesus, em Lucas 11, ele explica sobre isso aí, ele expõe um pouquinho mais sobre essa questão, que na verdade, nós, se não atentarmos para as coisas boas, este mau tesouro vai começar a fazer parte das nossas vidas. Esse mau tesouro vai passar a evidenciar as nossas atitudes. E não se engane, vou dizer de novo, é para todos nós. Quando uma pessoa cai na rua, você ri. Você sorri porque você achou engraçado a dor daquela pessoa. Você pode até ajudar no começo, como solícito que eu creio que vocês são. Mas depois você vai sorrir. Tem até uma coisa interessante, diz assim: quando uma pessoa cai, você ri. Quando a internet cai, você briga. Nós entendemos isto. Nós entendemos isto. Quantos de nós já não sorrimos com as cacetadas da vida? Pastor, mas isso é ser ruim? Não, isso não é ser ruim. Mas quando alguém está sentindo dor e você está sorrindo, você está permitindo que este lado do tesouro mal comece a aflorar. Comece a aflorar. Jesus, sabedor disso, ele diz assim: mesmo vós sendo maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos. E aquele filho pródigo, voltando ao assunto, ele começa a plantar coisas negativas. E o capítulo de Lucas diz que ele colhe essas coisas negativas. O texto diz claramente que ele começa a colher do mau tesouro, daquilo que ele valorizou. Quando ele percebe a sua atitude, quando ele percebe que ele valoriza o adultério, o esbanjamento, quando ele se dá mal, quando ele colhe os maus frutos, quando ele percebe que ele está no fracasso total, porque o texto diz que nesta parábola ele ficou no fracasso, ele foi trabalhar em chiqueiro, a ponto de querer comer larvagem, as alfarropas dos porcos, a ponto de querer comer. E no final do versículo 16 diz que ninguém dava a ele o que comer, porque ele permitiu que o seu baú de maus tesouros aflorasse, porque ele passa a valorizar aquilo que o homem natural valoriza, ele passa a valorizar aquilo que o homem natural dá valor, que são as coisas mundanas, que são as coisas promíscuas. Ele passa a valorizar este lado natural do homem. E ele começa a afundar. Ele começa a vivenciar fracassos e derrotas. Porque ele começa a abrir na imaginação dele o seu mau tesouro. E este mau tesouro traz consequências. Traz e levou a ele ao fracasso. Levou a ele ao prejuízo. Levou a ele à quebra total financeira. Levou a ele a uma situação
de naufrágio espiritual, ele naufragou na vida. Ele vivenciou um problema social que na casa do pai ele não havia vivenciado. Ele vivenciou um trabalho escravo. Ele vivenciou querer comer lavagem. Ele vivenciou trabalhar em chiqueiro com porcos. Não que isso é demérito para alguém, porque alguém pode porventura nos assistir e trabalha em granja. Isso não é demérito nenhum para ninguém. Mas no caso dele, ele começou a trabalhar pela vontade de comer lavagem, pelo desejo de comer as alfarrobas dos porcos, porque ele simplesmente abriu um mau tesouro. E isso pode ocorrer conosco se não houver uma vigilância. E esse mau tesouro traz a ele essas más consequências. Ele tirou coisas más desse tesouro, porque ele permitiu que o homem mau aflorasse. O homem mau. Eu me lembro uma vez, e isso eu tinha mais ou menos uns 17 a 18 anos de idade, que eu recebi meu salário. Eu trabalhava numa loja muito conceituada na época, e esse salário não correspondia com aquilo que eu acreditava que poderia ser. E a minha reação foi dar um murro na parede. Eu creio que a parede não sentiu nada, mas eu sim. Eu tive que enfaixar a mão. A minha atitude foi de incoerência. A minha atitude, porque o homem mau aflora. O mau tesouro aflora. Isso pode ocorrer mesmo quando nós estamos na igreja. Se não houver uma vigilância nesse sentido. Mas aquele garoto, entendendo que ele havia aberto o seu baú de maus tesouros, ele volta atrás. E aqui entra um ponto extraordinário. Reconhecer erros é de extrema importância para quem quer mudar a sua história. Reconhecer falhas, voltar atrás, não é demérito. Voltar atrás e recomeçar é algo de uma dignidade fora do comum. E aquele garoto reconhece que estava no caminho errado. Reconhece que o lugar dele não era longe da casa do pai. Mesmo sem grana, mesmo maltratado, machucado, ferido, violentado pela vida, pelas circunstâncias, ele toma a decisão de voltar à casa do pai. E quando ele toma a decisão de voltar à casa do pai, este mau tesouro deixa de existir. E ele se torna um homem que passaria então a abrir o seu bom tesouro. E quando nós abrimos o nosso bom tesouro, nós voltamos para a casa do pai. E este voltar para a casa do pai nos garante benefícios da casa. Ele volta à casa e ele alimenta, ele tem a sua cama, ele tem o seu quarto, ele tem ali os empregados, os servos do pai, e ele volta para a casa do pai e ele começa a colher fruto do bom tesouro que ele se propôs a deixar existir em sua vida. E o texto diz que ele volta para a casa do pai. Ele valoriza os conselhos do pai. Ele valoriza o pai. Ele dá importância à família. Ele reconhece a família. Ele percebe que o dinheiro, se não tiver relacionado ao bom tesouro, mas ao mau tesouro, vai trazer malefícios à sua vida. Ele reconhece que o dinheiro usado da maneira errada vai tirar o mau tesouro de dentro dele, vai levá-lo a erros contínuos. E então ele reconhece isso e percebe. Ele permite que o bom homem volte a reinar, a imperar em sua vida. E neste momento da vida, nós entendemos que algumas pessoas fazem uma inversão de valores. Elas invertem os valores da vida. O que seria bom
é ficar com a família no final de semana. O que seria não, o que é. É o bom tesouro do homem bom. Mas o homem mau, ele quer sair sem ver ninguém, quer sair de casa e quer fazer o que não deve fazer. Está cansado da família, está cansado do cônjuge. Quando eu falo homem, pode ser mulher. É no sentido global da palavra, geral da palavra. A inversão dos valores são muitos. A inversão dos valores, eles fazem com que a nossa vida comece a sucumbir. E quando é que essa inversão de valores acontece? Eu quero que você me acompanhe aí em um texto, em 1 Coríntios, capítulo 2, por gentileza, de 1 Coríntios. Epístola Coríntios, capítulo 2. Versículo de número 10 a seguir. Antes de ler, dá uma olhadinha para cá. O mau tesouro, ele vai nascer do homem natural que não reconhece o Espírito de Deus. Não reconhece. O bom tesouro, ele virá do homem espiritual, que reconhece o Espírito de Deus. Porque a diferença entre o mundo e nós evangélicos é o Espírito Santo. É o Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo sair da minha vida, eu irei profanar a minha vida. Eu irei profanar o meu corpo. Eu irei profanar a minha mente. Porque é o Espírito de Deus quem me orienta. E este Espírito Santo o mundo não conhece. O mundo não pode conhecer. Analisa o que tem em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 a seguir. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, o homem carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso aqui é tão fantástico, tão extraordinário, que mostra que nós não temos a mínima condição de tomar discernimento, ou discernir qualquer coisa nas nossas vidas, se o Espírito de Deus não nos revelar. É o Espírito Santo quem vai falar o que é errado e o que é certo. E quando eu faço algo errado, e mesmo sendo cristãos nós fazemos, o Espírito Santo, não como acusador,
mas como orientador, ele vai dizer ao teu coração: você fez o que não deveria ter feito. Quem é que vai te orientar? O Espírito Santo. Por que que você foi orientado pelo Espírito Santo? Porque as coisas espirituais, ou as coisas do alto, ou as coisas de Deus, só podem ser discernidas espiritualmente. O versículo de número 14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Não aceita, não entende. O homem natural acha que isto é loucura. E por achar que isso é loucura, ele passa a valorizar o que não deveria. Ele passa a dar valor numa noitada. Se é que me entendem. E ele acha bom. E na manhã seguinte ele conta vantagem. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Quem é este Espírito? É o nosso orientador. É o nosso ajudador. E por não conhecer este Espírito, ele abre o seu mau tesouro. E acha que este mau tesouro é tão precioso que ele conta vantagem das coisas erradas. Que ele passa a acreditar que os amigos precisam saber da sua noitada. Como foi. A maneira que foi. Porque ele tem um mau tesouro. Porque é isso que ele valoriza. Para ele é isso que ele quer. Né? Uma certa pessoa disse esses dias, muito próxima a mim, que um certo carro deles que foram comprado, ou que foi comprado, é um carro muito bom para atrair mulher. O que é isso? É nisso que ele acredita. Qual que é o valor da vida dele? O tesouro dele, qual é? É esse carro, é essa vantagem, esse poder de compra. Não é evangélico, tá, pessoal? E esse é o mau tesouro. O homem que não tem o Espírito de Deus, ele compra uma mercadoria e recebe o troco a mais. E às vezes, pela sinceridade, ele vai devolver. Mas lá no fundo ele queria ficar, porque ele está precisando daquele dinheiro. Nem todos são assim. Mas quando o inimigo trabalha e a mente é má, ele não vai devolver. Eles fizeram testes. Eu não sei se vocês viram, no começo do ano, foi feita uma reportagem de pessoas que foram em panificadoras e, em favor da reportagem, eles estavam voltando o troco a mais. Eu não sei se vocês viram. Alguém viu isso? Você viu isso? Viu, Júnior? Viu? E as pessoas pegavam aquele dinheiro e embolsavam. Porque é um mau tesouro. E quando ele fala, poxa, gastei 10 reais, dei 20, me deram 50 de troco. E ele vai contar para alguém como forma de vantagem. Porque ele não tem o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem vai separar joio e trigo. E se eu não prestar atenção, eu possivelmente, se não vigiar, vou permitir que o mau tesouro aflore na minha vida. Porque é um processo natural.
Você que tem criança, filho de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. E vem à igreja constantemente. Você está na igreja. De repente tem um festinha no colégio. E o teu filho ou a tua filha leva uma mordida no braço. Talvez a sua reação não fosse uma reação adequada. Talvez você diria assim, eu sou crente, mas não mexe com a minha família não. Vou te explicar uma coisa melhor. Domingo depois do culto, entrou na igreja um rapaz que começou a desrespeitar a minha família. Pegou o copo de água. Primeiro ele foi, nós estávamos em reunião. Eu, pastor Romildo, quem mais? Pastor Paulo, pastor Wellington, pastor Paulo. E ele não quis respeitar o momento da reunião. Já tinha acabado o culto. E ele entrou e ele abriu a porta do escritório. Ele queria dinheiro. Estava mal vestido, mal cheiroso, mas esse não é o problema. Concorda comigo ou não, pessoal? Não é o problema. E ele entrou. No que ele entrou, ele foi muito desrespeitoso com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com o Bruno. E o Bruno me comunicou. Eu cheguei a ele e disse assim, ali no canto, e falei para ele o seguinte: você vem aqui me pedir algo desrespeitando a minha família. Então você não vai conseguir nada comigo desse jeito. Neste momento, ele estava com um copo de água, ele jogou. E o homem espiritual, que tinha acabado de tomar a Santa Ceia, reagiu. Não fisicamente, em hipótese alguma. E nem palavrões, não é isto. Eu disse para ele assim: retire-se daqui agora. Saia agora. Se você não sair, eu vou fazer você sair. E ele agressivamente retrucou. Essa atitude do pastor Adeilson, ela não foi legal. Mas na mesma hora que ele saiu, nós fechamos a igreja, e eu fui lá, expliquei para ele, conversei com ele, e disse: independente do que você está passando, a educação cabe em todo lugar. Mas nessa história, eu sou o pastor e você não. Eu fui e comprei comida para ele, dei tudo que ele precisava na hora, alimentou, bebeu. Por que eu estou explicando para vocês isso e mostrando que todo mundo falha? Apesar de não agredi-lo fisicamente nem verbalmente, a minha entonação de voz engrossou. Porque talvez da parte dele pudesse até haver uma agressão mais pesada contra nossas vidas. E é isso que eu estou tentando mostrar para você. Ele agrediu, ele quis invadir a escritório da igreja, ele jogou um copo de água, ele falou palavras desnecessárias para minha esposa, para o meu filho. E eu pedi para que ele saísse da igreja. Não era culto nem nada. Tinha acabado, tinha poucas pessoas. Eu falei para ele sair. Só. E acompanhei ele até na rua e ele saiu. Mas essa atitude me custou uma noite de sono. Quem está me entendendo, diga amém. E aquilo que eu fiz depois é que me levou a compreender que o homem espiritual agiu em seguida ao homem carnal. Por quê? Porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. E talvez a reação de todos vocês aqui seria a mesma. Talvez.
Eu estou conjecturando. Porque a partir do momento que há uma agressão verbal e uma agressão de jogar o copo de água, né? Nem com sede eu estava. Então talvez a reação seria: por ser sanguíneo, como vocês sabem que sou. Só que eu tenho dentro de mim o Espírito Santo de Deus. E é este Espírito que não deixa o seu mau tesouro aflorar e prevalecer. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Quem está me compreendendo, diga amém. Eu compreendo o Senhor, pastor. Eu compreendo o Senhor, pastor. Eu sou assim, pastor. Eu faço isso às vezes. Eu falo sem pensar, eu grito sem pensar. Eu sou assim, pastor. Mas depois eu volto atrás, eu quero mudar tudo. Eu vou lá e resolvo. É porque o Espírito de Deus fala com você. Está entendendo, pessoal? Agora, se eu não tenho esse Espírito, o homem natural vai entender que os valores seriam outros. Quais seriam os valores? Viu aí? Encarei o rapaz, ele era grandão. Coloquei ele lá no lugar dele. Viu aí? Eu sou assim. Comigo, escreveu, não leu? É assim. Só que o Espírito de Deus está dentro de mim. Dentro de você. Aí alguém morde a tua filha lá no colégio. Ou morde o teu filho lá no colégio. E a reação quase sempre é essa do homem natural. O homem espiritual reconhece os outros valores. É fácil? É uma luta. Uma luta. É uma luta, uma luta, uma luta. Eu estava em Aracaju, estou terminando aqui, na cidade de Aracaju, em Sergipe. Minha filha fez 15 anos e quis viajar e conhecer lugares, praia. E nós fomos. Fomos eu e ela. Só nós dois. E ela, aproveitando, como pastor não para, né? Fui pregar. Fiquei pregando 12 dias. Ia para a praia durante o dia e pregava à noite. E era o mês da Copa do Mundo, em que o Brasil foi eliminado. Quando o Brasil perde o jogo, nós estávamos num condomínio, um apartamento, e eu vou para o elevador, eu desço o elevador chateado, porque era jogo de Copa do Mundo, aquela coisa, mas uma chateação mais comum. E eu encontro um garotinho de uns 12 anos de idade, em prantos, lágrimas, como se tivesse apanhado o dia inteiro. O dia inteiro. E eu olhei para ele e falei assim: o que foi, rapaz? E ele, em soluços, fala: o Brasil. O Brasil. E eu falo, como se não tivesse a par de nada: o que tem o Brasil, moço? O Brasil, pastor. Pastor, não chamava. O Brasil. O que foi? Fala para mim. Não, aquela desgraça perdeu. Desculpa a expressão aqui. E ele estava tão arrasado. Eu percebi assim, poxa, o menininho desse tamanho já deixou uma angústia, uma mágoa. E se ele não cuidar daquilo, aquilo vai precisar de um psicólogo no futuro, sabe, gente? De uma orientação, de alguém que ajude, que auxilie. E aquilo me chamou a atenção. Nós, eu e a Rafaela, o pastor Devair, a pastora Carmen, Israel, a turma que lá estava, nós íamos para uma praia distante, lá, numa lagoa de água doce, dar comida na boca de uns peixes. Então, olha a preocupação que nós estávamos. Mas ele não sabia lidar com aquela situação. Então isso é de criança. E se não cuidarmos, isso aflora. E aí nos traz más consequências, porque o nosso mau tesouro será aberto. E aí vamos valorizar este mau tesouro. Então, é nisso que eu preciso que você compreenda. Vigilância
Orar. Orar. Falar com Deus. Dizer: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus, tenha misericórdia das minhas atitudes. Deus, por misericórdia, não deixa o homem carne aflorar, não deixa a carne mandar. Se a carne mandar na sua vida, você não levanta da cama, não vem para a igreja, você não quer fazer nada, você não quer ler Bíblia, você não quer falar com Deus, porque a carne não quer saber disso. É como eu disse alguns dias atrás, tem irmãos que falam assim: pastor, ora para mim, eu preciso arrumar um emprego, preciso que Deus abençoe e abra uma porta de emprego para mim. Aí a oração existe, impetramos a palavra de bênção, a pessoa consegue um bom trabalho, deixa de vir à igreja. Aí você liga, aí você pergunta: irmão, por que você não tem vindo mais à igreja com frequência, como você viria, como você vinha antes? A resposta você já sabe: pastor, eu estou cansada, eu estou cansado demais. Eu arrumei esse emprego, Deus abriu a porta para mim, eu estou cansado demais e não estou tendo tempo para vir na igreja. Então a melhor coisa que se faz é orar para aquela pessoa perder o emprego. Vocês estão rindo, né? É lógico que eu não iria fazer algo assim. Mas segue o raciocínio. Acácio, segue o raciocínio. A pessoa está ali: pastor, ora por mim, pastor. E vem na igreja na oração da segunda, vem no culto da palavra na terça, vem no culto de aliança na quinta, vem no culto de jovem no sábado, vem na escola dominical, vem no culto à noite. Pastor, me ajuda aí, pastor, dá uma força aí. Estou motivado, agora vai dar certo. Aquele salário lá é bom para mim, pastor, vai dar certo. E vem na escola dominical, e vem no domingo à noite, vem na oração da segunda, no culto de palavra na terça, na aliança na quinta, e vem no culto de jovem no sábado. Pastor, está dando certo, está quase lá. Aí acha uma situação: empregado, assinou a carteira, um bom salário. Aí não vem mais na oração. Aí não vem mais na terça. Aí só vem na quinta. Aí não vem mais no sábado. Aí vem quinta e domingo. Aí passa a próxima semana, passa alguns dias, só vem na quinta. Passa mais um tempo, só vem no domingo. Passa mais um tempo, só vem na ceia. Aí você liga, pergunta: o que aconteceu com você? Pastor, trabalhando demais. Eu poderia dizer assim: irmã, vamos resolver esse problema. Fala, pastor. Ajoelha aí, irmã. Ela ajoelha: irmã, eu vou orar pela senhora. Ora mesmo, pastor. Trabalhando demais. Aí eu vou orar e dizer assim: Senhor, tira o emprego dela. Porque mais importante nessa vida é servir o Senhor e vir para a tua casa te louvar. É lógico, irmãos, que eu não vou fazer algo assim, mas dá vontade. Porque a gente não entende qual é a coerência disso aí. Cuidado. Cuidado. Não coloque você como a pessoa que mais trabalha, porque aqui todo mundo trabalha. Cansado todo mundo fica. Agora, domina a sua carne. Domina o seu homem natural. Porque as coisas do Espírito de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. Cuidado com o que você valoriza. Cuidado com o que você valoriza. Cuidado com os valores invertidos. Já viu aquela frase? Passar o carro na frente dos bois, dar um passo maior do que a perna.
Cuidado com esses valores. Porque é isso que vai manchar você, manchar a tua imagem, que vai fazer você sucumbir. Então, se você não quiser ouvir da minha boca uma palavra um pouco mais pesada, nunca diga para mim que deixou de vir à igreja porque está trabalhando demais. Nunca diga isso para o seu pastor. Nunca diga isso. Eu não quero aqui tirar o seu mérito de trabalhar demais. Não quero. De jeito nenhum. Mas você não pode dizer que uma bênção que Deus te deu é a causa da não vinda à igreja. Concordam, pessoal? É como o Jota e a Aline, que a mamãe recente, o nenenzinho é o mais novo membro desta igreja. Eu vou conhecê-lo hoje. Tem quantos dias de nascido? 15 dias. Ela está de resguardo. Ela poderia dizer assim: eu não vou à igreja. Estou de resguardo. É resguardo que fala, né? Aline, esse bebê nos seus braços nunca pode ser o impedimento. Na minha época, pastor Romildo, pastor Wellington, os pastores que eu conheço, que são mais velhos do que eu. Brincadeira. É uma brincadeira séria, mas é uma brincadeira. Eu tenho 3 filhos, né? O Bruno, o Júnior e a Rafaela. Pastor Romildo tem 2. Pastor Wellington, para dar uma variada, tem 4. Mas os meninos estavam lá na igreja. Lugar de criança é aqui. A mãe cuida. Ou você acha que eu nunca tive filho pequeno? Que saía correndo no meio da igreja, eu tinha que ir lá pegar, minha esposa pegava, eu pregava, queria subir no altar, pegava e controlava, e levava para fora, e pegava e ali, e foi acostumando nesse ambiente. Às vezes a minha esposa pegava e trancava os meninos, eles ficavam debaixo do banco, e ela trancava com as pernas, ficava assim. E ela estava lá cantando, ela fechava os olhos, e ela olhava e falei assim: aquele menino parece com o Bruno. Bruno! Era o Bruno. Saiu debaixo das pernas dela e foi, ela corria, pegava. Ei, não vem dizer para mim que seu filho é um problema. Porque eu já tive 3 criados na igreja. Na igreja. E não perdia culto de Santa Ceia, de nada. Eu lembro um dia que eu fui debaixo de chuva a pé com o Bruno nas costas. Lembra, amor? Eu tinha uma Turuna, lembra? Moto, Turuna. E era o Bruno no tanque. Eu não tinha essa região muito alta, volumosa ainda. Ele cabia na frente, assim, ó. Era mais reduzido, né? Então ele cabia aqui ainda. E uma turuninha, e ele na frente, eu aqui, o Júnior aqui atrás, que nem um meletão segurado, porque na época dava para ele fazer assim ainda, né? Com o papai, né, meu filho? Dava, né? Para fazer assim, e ele ia lá atrás, ela pegava só um pedacinho do banco. Se eu arrancasse como arranquei esse microfone aqui, ela ficava para trás. Ela ficava como eu deixei ela uma vez para trás. Uma vez eu falei assim: amor, portão que nós vamos sair. Ela abriu o portão, ficou lá, abriu o portão, eu saí e fui embora. Lá na esquina de baixo eu olhei e falei: vai faltar alguém. E ela lá assim no portão olhando para mim. Vai voltar não, seu débil? Vem cá, estou aqui. Então, mas os filhos estavam ali. Os filhos estavam ali. E ali, daquele jeito, e era
todos os dias de culto, e com os 3 filhos, e aí veio a Rafaela, aí eu tinha 3 filhos agora, e de repente os meus 3 filhos já não dava certo a moto, comprei um Fusca, um carrinho abençoado, graças a Deus pelo Fusca. Aí precisou começar a construir a igreja, né, pastor Romildo? Eu doei o Fusca para a igreja, fiquei 1 ano a pé, ia a pé para a igreja com os meninos, arrastando e levando, e assim foi com o pastor Wellington, com o pastor Romildo. Assim, tem que ser com a Nadiele, com o filho, tem que ser com a Cris, com a Duda, tem que ser com o Ney, com a Neném, tem que ser a Aline com o Neném, assim tem que ser. É assim. Ah, dá trabalho demais, corrige, conversa, orienta. Porque senão não muda. Eu queria que você compreendesse que é isso. Vocês que vão casar, ou vocês que estão casados há pouco tempo, que têm filho pequeno, o lugar do seu filho é aqui na igreja. Dá trabalho demais, pastor. Atrapalha, corrige. Corrige. Corrige o seu filho. Lá embaixo, quando eu pastoreava na igreja de Petrópolis, eu falava para o diaconato assim: quando tiver que corrigir meu filho, corrija, porque ele é uma criança. O dia que vocês corrigirem os meus filhos, porque são filhos de pastor, eu vou sentar todo mundo e vou perguntar por quê. Não corrige porque é filho de pastor, não. Você vai ouvir. Corrige porque fez a coisa errada e porque é uma criança. Porque na época tinha essa mania. Nossos filhos, né, pastor Hélio, pastor Romildo? Faz isso não, menino, você é filho de pastor. Você é filho de líder. Irmãos, não é assim não. Não é assim não. Amém? Os nossos tesouros não podem ser invertidos. Não inverta. Viu, Cíntia, Bruno? Daqui uns 2 anos, quem sabe, vai ter um neném. Né? A igreja é o lugar. Viu, Joyce? Rômulo? A igreja. Viu, Júnior? Viu, Júnior? Viu, Júnior? Viu, Júnior? Tem mais algum Júnior aqui, irmãos? Júnior? Tem mais lá atrás? Ou igreja para ter Júnior, né? E está faltando Júnior aí, né? Fica de pé no seu lugar.